Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Por aqui tudo ótimo. Vamos conversar hoje sobre sexualidade e psicologia, né? Como a psicologia trabalha a sexualidade, né? Estarão os nossos psicólogos preparados para tratar os temas que envolvem a sexualidade, né, e as suas variações? A opção sexual pode causar transtornos psicológicos que podem ser diagnosticados e tratados por um psicólogo? Essas questões nós veremos nesse diálogo, né? Como deve ser o comportamento do psicólogo frente a problemas e questões relacionados ao homossexualismo, né? Ao pansexualismo e diversidade de gênero. Como que o psicólogo poderá ajudar essas pessoas, né? Hoje vamos conversar um pouco a respeito destas questões, né? Porque nós temos ouvido muito falar, né, acerca da aceitação e do preconceito em relação ao que é diferente, né, de nós, do que não se encaixa nos padrões culturais, biológicos e sociais em que estamos inseridos, né, na nossa sociedade. Estamos realmente preparados para conviver com aquilo que foge do que a sociedade tradicional entende como padrões aceitáveis? Essas são as questões que nós vamos conversar neste vídeo. Então, tanto o homossexualismo como o pansexualismo, né, e a diversidade de gêneros ainda são tratadas, infelizmente, né, como desvios de conduta por parte da população, o que faz com que muitos se sintam cercados de preconceito e de culpa. Isso tudo pode acarretar no desenvolvimento de problemas psicológicos e emocionais para esses indivíduos que vivem estas situações devido à forma como eles são vistos no meio em que convivem. O conceito de sexualidade, de identidade sexual, né, e a própria sexualidade humana são objetos de transformação e passam por aceitação do que a sociedade julga como normal. A ordem cultural influencia a psicologia, né, na interação com aquilo que é considerado diferente. Nesse contexto, a psicologia tem um papel de compreender o que é diferente e acolher essas pessoas cuja sexualidade não se encaixa nos padrões pré-estabelecidos como normais pela sociedade.
Então, o papel da psicologia, né, a atuação do psicólogo nesse contexto é compreender e aceitar, né, esses indivíduos que vivem estas situações, né, dando apoio emocional, apoio psicológico, ajudando-os a se aceitarem, né, e serem donos do seu próprio destino, né, não deixando que a sociedade os perturbe, né, que a sociedade os discrimine. Mas, se bem que nós sabemos que isso sempre vai acontecer, né? Então, é preciso ter consciência de que discriminação e preconceito sempre vai existir. Mas quando a pessoa fortalece o seu ego, ela tem condições, tem capacidades psíquicas para superar qualquer adversidade, né? Então, o conceito de identidade sexual e a própria sexualidade humana são objetos de transformação, né? E passam pela aceitação do que a sociedade julga como normal. A ordem cultural influencia na interação com aquilo que é considerado diferente. Nesse contexto, a psicologia tem o papel de compreender e acolher essas pessoas. O indivíduo que busca ajuda de um psicólogo para entender e aceitar a sua condição sexual deve encontrar no psicólogo uma pessoa que compreenda a sua identidade, a sua orientação e a sua prática sexual como expressões afetivas e naturais dos seus desejos. É fundamental que o psicólogo tenha a plena convicção de que encontrará, né, que é fundamental que a pessoa que busca pela ajuda de um psicólogo tenha a plena convicção de que encontrará neste profissional alguém que não o julgue, né, e que não o discrimine. A psicologia não pode e não deve encarar esses casos como transtornos psicopatológicos, porque não são, tá? Homossexualidade não é doença, né? Como o psicólogo deve contribuir nesse processo? Primeiramente, é necessário que o psicólogo tenha de forma clara em sua mente que a orientação sexual não configura indicação de enfermidade mental, né? Que não é doença. Por isso, o que não é doença não tem cura, né? Então, que não configura a indicação de enfermidade mental e que esse profissional da psicologia respeite, né, sem julgamento de qualquer natureza, os relacionamentos das pessoas, né, as suas subjetividades devem ser respeitadas. O profissional psicólogo precisa estar ciente das dificuldades causadas pelo estigma social aos membros dos grupos e da violência física e psíquica que estas pessoas podem sofrer, colocando em risco a sua saúde mental. Então, o psicólogo precisa compreender,
né? O estigma que as pessoas carregam, né? A homofobia e os demais preconceitos são fatores que influenciam diretamente a autoestima e a autoaceitação das pessoas que vivem este problema, né? Podendo afetar diretamente a maneira como eles chegam à terapia e como participam do processo terapêutico. O psicólogo precisa ter o seu conceito de casal e família, né, ampliado, ter esse conceito ampliado e não estar preso a ideias de casal formado apenas por duas pessoas de sexo diferente. Ou seja, o psicólogo tem que ter uma mente aberta, muito conhecimento, né? Respeitar essas pessoas e ter um conceito de que um casal pode ser formado por duas pessoas do mesmo sexo, né? Além disso, deve ter consciência de suas próprias limitações e preconceito a respeito do tema para que isto não venha influenciar no tratamento com o paciente. Então, se você busca um profissional da psicologia para ver junto com você esses assuntos, então escolha um profissional que esteja capacitado, né, que saiba administrar a sua situação, né, e as dificuldades pelas quais as pessoas passam. O psicólogo deve também estar consciente do impacto negativo que a identidade do paciente possa ter em sua família, né, e no meio de convívio, entendendo assim as dificuldades trazidas pelo indivíduo e por seus familiares que não aceitam, né, que julgam, que usam muito preconceito, que humilham, né, a não aceitação ao que é diferente. O tratamento negativo da sociedade, né, a sociedade trata negativamente no que diz respeito às questões relacionadas ao homossexualismo, né, ao pansexualismo e diversidade de gêneros, traz sofrimento psicológico aos indivíduos envolvidos. É isso que nós precisamos compreender, né, o quanto que essas pessoas sofrem, né, e que eles, né, desenvolvam sentimentos, né, que eles desenvolvem, né, sentimentos de exclusão, isolamento e solidão, que muitas vezes levam à ansiedade e à depressão. Diante desse contexto, se torna mais difícil o autoconhecimento e a autoaceitação destes indivíduos. E nesse processo, o papel do psicólogo ajuda significativamente, já que a psicologia trata os conflitos psicológicos que a não aceitação causa, ao invés de encarar esses conflitos como desvios de conduta, pois não são. O que Freud disse sobre a homossexualidade? Muito interessante, né? Em uma carta escrita em 1935, Freud dizia que homossexualidade não é doença. Gente, vamos ver que Freud viveu na era vitoriana, né? Uma era em que a sociedade era altamente repressora,
mas Freud tinha uma mente aberta, né? Ele sabia compreender a fundo o comportamento humano, né? E ele era uma pessoa altamente humana. Então, ele nessa carta, ele diz o seguinte: é uma carta que ele enviou para uma mãe, né? Uma mãe que escreveu para Freud, preocupada com o comportamento homossexual do filho, né? Ela escreveu a Freud e Freud respondeu da seguinte forma: é uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como se fosse um crime, e é uma crueldade também. Em 1935, Sigmund Freud escreveu uma resposta, é o que eu estava falando, né? A uma mãe que havia lhe pedido ajuda com seu filho gay. Apesar das amplas percepções sobre homossexualidade da época, Freud abordou o assunto de outra forma, dizendo à mulher o seguinte: não há motivos para a senhora se envergonhar. Eu vi na sua carta que seu filho é homossexual. Palavras de Freud. Estou mais impressionado com o fato de você não mencionar esse termo homossexual, né, ao passar as informações sobre o seu filho. Posso te perguntar por que você evita o termo? Escreveu Freud, né? E Freud continua: homossexualidade certamente não é uma vantagem na era vitoriana, né? Mas não há motivos para se envergonhar. Não há vícios, não há degradação. Isso não pode ser classificado como uma doença. Consideramos como uma variação da função sexual, produzida por uma certa contenção do desenvolvimento sexual. Muitos indivíduos altamente respeitáveis da antiguidade e também dos tempos modernos foram homossexuais. Diversos homens grandiosos foram homossexuais, né? Essa foi a resposta de Freud. Embora nossa correspondência demonstre a sua comunicação pessoal, sabe-se há muito tempo que Freud não enxergava a homossexualidade como patologia. Ele acreditava que todos nasciam bissexuais e depois tornavam-se héteros ou gays por causa dos relacionamentos com aqueles à sua volta. E a psicologia sabe que a homossexualidade acontece na integridade do ser, ou seja, na constituição do ser, né? Então, gente, é isso. Espero que tenha sido de grande ajuda, né? Eu sou a psicóloga Francisca Pereira. Meus contatos estão logo abaixo, tá bom? Espero que tenham gostado. Dê o like aí, curta e compartilhe os nossos vídeos. Um grande beijo. Tchau. Fiquem todos bem. Tchau.